Olá, querida amiga, querido amigo. Vamos orar para nós entendermos um pouco mais do tema desta semana do estudo da Bíblia. Maravilhoso Pai que estás no céu, nos ilumina agora, Senhor, para compreendermos a profecia e aumentarmos a nossa fé. Te pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, esta semana nós vamos falar um pouco mais, conhecer um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais dos poderes do mal revelados através do livro, mais especificamente para os tempos atuais, o livro mais atual, que é o livro de Apocalipse, né? Mas também sempre com ligação com o livro de Daniel. São os dois livros proféticos que falam mais a respeito desses poderes também. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 13, verso 1, e nos diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Veja bem, que o livro fala sobre suas cabeças, né? Então, Apocalipse 13 inicia o processo de identificar o primeiro poder, que é a besta que sobe do mar, que sai do mar. Então, só esta frase nós já podemos encontrar a identificação. É muito simples. Existem outras identificações, existem outras prerrogativas, mas o próprio livro do Apocalipse identifica este simbolismo que sai do mar, besta que sai do mar, né? Em Apocalipse 17:15 você vai encontrar: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas, certo? Então, muitas águas significa isso. Então, este animal sai do mar, sai de muitas águas, né? Então, também ao estudarmos, ao lermos o livro de Daniel 7:25, acaba caracterizando um pouco mais este poder. E proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em sua mão, por um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Lê novamente, que eu pulei uma página. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Nós identificamos esse poder como um poder perseguidor dos santos de Deus, como ocorreu na Idade Média, e um poder que mudou os tempos e a lei. Então, nós identificamos nesse poder também a mudança da lei de Deus, né, dos mandamentos de Deus, clara interferência, clara mudança, e também na mudança do dia, né, que o dia ele se inicia ao nascer do sol e termina ao pôr do sol. Então, é assim que ocorre a mudança de dia, conforme vai mudando o nascer do sol e o pôr do sol também. Então, após o pôr do sol já é outro dia, certo? E que se inicia logo após o pôr do sol. E clareia, claro, no nascer do sol. Então, é a noite se inicia após o pôr do sol do primeiro dia, que é 1h, às 6 horas da manhã clareia o dia, aproximadamente às 6 horas da tarde termina este dia, consequentemente começando o outro dia, certo? Então, tudo isso, essas coisas nós podemos observar na história, essas mudanças, mas só a primeira característica, que é a besta que sai do mar, já podemos identificar esse poder como as cabeças, né, as lideranças da instituição religiosa de Roma. É um poder que está dentro do cristianismo, como a própria característica, né, do anjo mau, de imitar a Deus e querer ter lugar, querer estar ali, querer copiar, querer receber a adoração que é concernente apenas ao Deus Criador. Então, não é um poder que se manifestaria ali fora, né, do espiritismo, no caso desta besta que sai do mar. Então, aí está identificado este primeiro poder, e nós vamos seguindo, damos sequência no livro, ainda em Apocalipse 13:11, logo em seguida, que Apocalipse 13 identifica esses dois primeiros poderes, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Vamos ler Apocalipse 13:11 na sequência.
E vi subir da terra outra besta, e que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão. Também muito simples, só esta prerrogativa já podemos identificar como poder dos Estados Unidos da América. País que surgiu da liberdade, né? Se parecia como cordeiro, mas aí ao longo da história ele foi mudando ali a sua postura, certo? Então, em Apocalipse 13 temos a identificação desses 2 poderes. Em Apocalipse 17, como é a característica do livro, ele completa o conhecimento e expande, dá um pouco mais de informações. É como as peças de um quebra-cabeça. Conforme você vai descobrindo as peças, você vai completando aquela imagem e vai expandindo a imagem, expandindo em conhecimento, né? Mas é necessário raciocínio. Profecia é a mesma coisa, é necessário raciocínio. E tem pessoas que geralmente fazem assim, né, no quebra-cabeça. Não quero. Tem pessoas que têm dificuldade de raciocinar. E em profecia essas são as que entregam para uma outra pessoa raciocinar por si. Mas esse não é o objetivo do livro. Porque Jesus, através de João, fala pelo poder do Espírito Santo, fala diretamente com o leitor. Vocês vão ver no final do comentário. Isso está claro na Bíblia, ele quer falar diretamente com o leitor e não através de informações muito distantes da vida desse leitor, de forma alguma. Então vamos na sequência agora passar para Apocalipse 17:8, porque já em Apocalipse 17 nós vamos ver a revelação do próprio Satanás, né? Apocalipse 17:8 diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Opa! Quem é aquele que foi jogado no abismo? Quem é o anjo que foi jogado no abismo? Só existe um, Satanás. Ele foi jogado no abismo. Se essa besta há de subir do abismo, se refere, muito claro, se referir ao próprio Satanás. E depois tem outras características também. Diz que irá à perdição e os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 17 avança em informação, completando, né, expandindo o raciocínio, identificando o próprio Satanás. Quem é Satanás, a besta que subiu do abismo? É aquele que foi jogado para o abismo, é aquele que invade a mente das pessoas, invadiu a mente dos primeiros habitantes da terra, porque ele foi jogado no abismo antes da fundação do mundo, e no início da fundação do mundo ele invadiu a mente para enganar, para contar uma mentira, e continua até hoje se fazendo passar, tomando a mente, até o corpo de criaturas e se fazendo passar por outras criaturas. Então este é o perfil deste poder. Agora é o próprio Satanás, e esse é o seu perfil, de enganar, invadir a mente, invadir o corpo e mentir, dizendo que é outra criatura, outro ser criado, certo? Um morto, um parente, para enganar as pessoas e ter acesso a essas pessoas, receber uma adoração, uma atenção que é uma prerrogativa somente do nosso Criador, uma obediência e uma adoração no caso. A questão do conflito está relacionada à obediência e à adoração, certo? Então, esse é o perfil de Satanás. Então, o Apocalipse 17:9 dá mais características. Aqui é sentido, quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher refere-se ao primeiro poder, né? Então, 7 montes também você pode procurar, pesquisar uma pesquisa breve, que são os 7 montes, você também vai encontrar este mesmo poder, certo? E aí, esses poderes assim se fundem de uma forma bíblica de complementar o raciocínio, porque eles acabam se fundindo mesmo, né? Porque é o próprio Satanás que sustenta tanto o primeiro poder quanto o segundo poder. Então, tanto um quanto o outro podem ser identificados com as prerrogativas dele, né?
E também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Estes reis eu tenho estudado, me aprofundado no estudo agora, recentemente, e até agora, pelos meus conhecimentos, está muito claro que se enquadra também na liderança da besta que saiu do mar. Por quê? Porque só apenas quando há morte que muda para o 8º rei, e ainda não ocorreu. E o 8º rei, a Bíblia diz que identifica como Satanás aquele que há de vir também. E a Bíblia nos diz que Satanás vai personificar o próprio Jesus na terra, né? Então, este será o 8º rei, certo? Então, esse raciocínio se enquadra nos fatos que estão acontecendo. E com relação aos 10 reis, também você pode fazer uma pesquisa, né? Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, haverá também um tempo em que 10 reinos se misturarão com a besta, certo? E aí você pode fazer uma pesquisa com relação a esses 10 poderes futuros das nações e você verá e se enquadra perfeitamente no último poder da estátua de Daniel, que é o ferro misturado com o barro, os pés, que tem 10 dedos, se enquadra perfeitamente como 10 reis, sustentando o poder que é o ferro, que se você estudar a profecia da estátua de Daniel, que é também um pré-requisito básico, você deve pesquisar para chegar até aqui, você também vai encontrar o ferro se misturando com o barro. E o ferro sendo este poder de, primeiramente, Roma pagã e depois Roma papal, este poder. E se misturando com o barro agora, representado nesses 10 reis que virão, para sustentar esse poder de ferro, que é a Roma pagã, e também, consequentemente, a Roma papal, porque elas só mudam de estratégia ao longo da história, mas é o mesmo poder descrito pela Bíblia, certo? Então, ele virá novamente, Satanás, essa última identificação em Apocalipse 17, como eu disse, são pedras do quebra-cabeça que vão se completando a informação e expandindo o conhecimento, certo? E refere-se, e é importante que é um livro que se refere para o leitor, o servo de Deus. Você vai ver agora em Apocalipse 1:1, logo no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Então é para identificar diretamente aos seus servos, não é para que o leitor transmita para um terceiro essa interpretação. Não, a interpretação é direta para o leitor, para o raciocínio do leitor. E também não é para algo muito, muito distante daqui 200 anos e nem não sei quantos 500 anos atrás, não é 1000 anos atrás, não é, certo? A história sim serve para termos o fundamento. Quem é o primeiro poder? Quem é o segundo poder? Isso é um fundamento. E a história serve para termos o fundamento, entendermos o que aconteceu. A profecia da estátua serve para conhecermos os 4 reinos. Mas a revelação de Apocalipse é para o leitor de hoje. Muitas coisas que estão acontecendo no mundo da geopolítica, para que ele identifique esses poderes revelados nesses acontecimentos da geopolítica e aumente a sua fé. É para o leitor e não para delegar para ninguém. E nem para fazer assim com as peças do quebra-cabeça. É para raciocínio. Profecia é raciocínio, certo? Então, que Deus abençoe, que você possa ouvir a voz de Deus falando com você através da leitura do Apocalipse, fazer o seu raciocínio juntamente com Deus, despender o seu tempo, o seu esforço, que é buscá-lo de todo o seu coração e pedir que o Espírito Santo te ilumine. E ele vai te atender quando você negar o eu e se entregar a ele de todo o seu coração. Então, que Deus te abençoe e até um próximo comentário, pela graça de Deus.